Olha só, eleito com 3.777 votos, Leonardo Dias, do PSD, é empresário e ativista político. Liderou protestos do Movimento Brasil aqui em Maceió, que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele será um dos 14 novatos dessa nova legislatura da Câmara Municipal de Maceió. E a gente vai conversar com ele agora, nesse momento, para saber um pouco mais sobre a sua visão. O que é que ele espera, então, sobre esse mandato dele lá na Câmara? Muito bom dia, tudo bom? Bom dia, Porlane. Bom dia a todo mundo que está assistindo a TV Mar. Obrigado pelo convite de estar aqui. De onde foi que partiu essa necessidade de sair do ativismo para atuar mesmo, de fato, na política? Veja, a gente sempre teve uma necessidade de poder ter voz, né? Eu acho que esse sempre foi o papel dos movimentos de rua. Levar às ruas a voz que estava entalada na garganta. E durante esses 6 anos de ativismo, nós fizemos isso. Nós levamos pautas das pessoas para as ruas. Então, nós defendemos o impeachment da presidente Dilma, que foi a primeira leva, vamos dizer assim, de manifestações, né? Nós lutamos contra a ideologia de gênero também, quando teve aquele problema nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. E várias outras pautas, enfim, que foram decorrentes desse despertar político, né, desse acordar da sociedade para a política. E muitas vezes a gente se deparava dentro do poder legislativo sem ter voz. E a gente ficava na dependência de encontrar ali algum representante que pensasse um pouco mais parecido com a gente, tivesse essa disposição de lutar pelas nossas bandeiras e usasse a tribuna e debatesse os temas que a gente levava. Isso foi muito importante na questão do gênero, principalmente, onde eu pessoalmente percorri mais de 40 cidades, tirando isso do plano municipal de educação e também no plano estadual de educação dentro da Assembleia Legislativa. Então, foram vários momentos onde a gente precisou dessas casas. E, na verdade, assim, foi uma decorrência natural do próprio processo do ativismo à candidatura. Não é que a gente tinha lá atrás, a gente precisa entrar no poder legislativo. Mas foi construído isso ao longo dos 6 anos, a gente amadureceu isso. E a gente conseguiu agora, né, esse ano, ter essa voz lá dentro. Então, o objetivo é exatamente esse, né? A nossa finalidade é levar para dentro da casa um debate com uma visão diferente do que sempre foi, vamos dizer assim, majoritariamente proposto dentro das casas legislativas e levar a voz das ruas para dentro da Câmara. O que mudou depois que você foi derrotado na primeira campanha? Não, na verdade não mudou nada, assim, porque eu vou lhe dizer assim, de lá para cá, a gente fez muitos atos, muitas lutas também, né? Por exemplo, o gênero, né? O gênero foi em 2015, 2016, que foi quando teve a primeira eleição que eu me candidatei, tive 2.086 votos. Que realmente, assim, para mim foi um resultado surpreendente, porque a gente queria testar, né? Vamos testar para ver qual é a nossa representatividade hoje. Então foi muito assim, sem esperar muita coisa, na verdade, vamos dizer assim. E de qualquer forma a gente conseguiu uma boa votação. De lá para cá a gente fez muitas outras coisas. Teve aquela polêmica da escola livre, que também foi uma das pautas que a gente, como movimento, encampou, né, que é a escola sem partido, que a gente trouxe para cá no âmbito estadual, a própria questão do gênero, 17ª vara, enfim, várias pautas que a gente trouxe durante esse tempo. Então, eu acho que, na verdade, faz parte de um processo de maturidade política, tanto meu quanto dos próprios movimentos e dos próprios eleitores, de compreender o cenário político que a gente vive, né, e de como a gente pode transformar esse cenário. Porque hoje, quando você conversa com a população, muito poucas pessoas se sentem representadas dentro do ambiente político. E isso é muito ruim, né? E isso se prova agora nas abstenções do segundo turno. Então, o Brasil inteiro disse que não quer votar. Por quê? Porque não se sente representado por aqueles que estão no poder, né? Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem e participem desse processo. Não só votando, mas também colocando seu nome à disposição da população. Né? E se a gente se afasta e acha que todo mundo é igual, a gente só beneficia aquele que usa a política para completar para si mesmo. Né? Então a gente precisa acreditar que tem pessoas dispostas, que tem pessoas querendo fazer diferente. E se você também quer fazer diferente, de você mesmo se colocar à disposição dentro de um processo eleitoral.
O senhor sempre afirmou que é da direita e sempre foi um crítico da esquerda, né? Qual a razão para o combate às esquerdas? Na verdade, assim, na minha avaliação, tem dois pontos aí que são fundamentais, né? O primeiro é qual é o papel do Estado, né, perante a sociedade e principalmente perante o indivíduo, né? Cabe ao Estado ele ser uma babá do indivíduo. Cabe ao Estado interferir nas liberdades individuais, né? Então, assim, a visão de mundo diferencia um pouco da direita e da esquerda. Além disso, a pauta de costumes, né? Então, a esquerda ela vem trabalhando há muito tempo para subverter os valores que construíram a nossa própria sociedade, né? Então, quando você vê, por exemplo, a ideologia de gênero, sobre um subterfúgio de não ter a homofobia, de combater o preconceito, que isso, é claro, é justo e ninguém aqui é a favor de preconceito, não existe isso, não, a direita não é a favor de preconceito, mas quando você começa a fazer um processo de desconstrução da identidade de crianças, para que elas não saibam mais o que é que ela é, né? Por quê? Porque quem não sabe o que é, não sabe o que quer. Isso é natural. Né? Então, assim, a gente precisa resgatar os valores que eram e que transformaram e que viveram, a gente viveu isso até agora. Então, assim, a gente fala muito e se preocupa muito com a questão social, né? Então, o ser humano como um indivíduo pertencente a uma sociedade. Mas Deus foi retirado dessa sociedade. Então, a gente retirou. Então, quando eu falo Deus, pátria e família, né, que a gente fala muito sobre isso, né, a importância dos valores cristãos, porque quem tem os valores cristãos em si, ele não vai ser um preconceituoso. A não ser que seja uma exceção, é óbvio que existe preconceito, ninguém está negando a existência do preconceito. Mas a gente entende, enquanto direita, de que os valores da sociedade ocidental precisam ser preservados. E o cristianismo é um pilar dessa sociedade. Nós não podemos, uma coisa é o Estado laico, né? Outra coisa é o Estado laicista. O que nós estamos assistindo é um Estado que não permite mais a existência de Deus e vem desconstruindo isso dentro das famílias e dentro das escolas, dentro de todos os ambientes culturais. Então, assim, a direita tem essa visão um pouco diferente de que é preciso se manter aquilo que fez com que a gente chegasse até agora. E qual a sua opinião sobre a importância de uma visão mais conservadora lá na Câmara de Maceió? Veja, a Câmara de Vereadores de Maceió, historicamente, de forma majoritária, ela sempre foi fisiológica, não foi ideológica, né? Então, muito pouco debate sobre a profundidade da política, sobre a forma de se fazer política, ocorreu dentro da nossa Câmara de Vereadores, pelo menos desde que eu acompanho, que tem aí 6 anos que a gente faz esse trabalho mais fortemente. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, assim como qualquer casa legislativa, tem o objetivo principal de permitir o debate. E, finalmente, nós vamos ter uma voz um pouco diferente, né? Uma voz que tem uma visão de mundo distinta da maioria, ali dentro representada. Então, eu acho que o debate, ontem eu conversava até com alguns vereadores eleitos, que eu acho que vai ser muito rico para a Câmara esse debate, porque vai trazer outras visões, de forma que as pessoas possam tomar as decisões com mais segurança e ouvindo outros contrapontos. Então, os próprios vereadores, eles também vão ser enriquecidos com o debate que vai existir na casa. Qual a sua avaliação sobre o resultado geral das eleições e da direita aqui no Brasil? As eleições, eu acho assim, muita gente comemorando na direita, dizendo que a direita venceu as eleições, etc. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica. Eu acho que assim, sai muito fortalecido o centro, né? Então, o centrão, como a gente chama, ele sai muito fortalecido dentro desse processo eleitoral. Inegavelmente, a esquerda tem uma perda, né? A esquerda ela cai dentro do cenário nacional. O PT, por exemplo, pela primeira vez não elege ninguém nas capitais do Brasil inteiro. Mas a esquerda não é só o PT, a esquerda está dentro do centrão, inclusive. Então, o centrão ele é um núcleo fisiológico, né, como eu vinha falando, sem uma identidade ideológica clara, mas que a mentalidade majoritária do centrão ela é progressista. A direita não conquistou o espaço que se esperava. Não é que ela ganhou o que ela perdeu. Na verdade, ela não conquistou aquilo que se esperava. Então, eu avalio que a gente, enquanto direita, eu como ativista de direita, eu penso que a gente precisa fazer uma análise dos pontos que nós erramos, onde é que a gente falhou
né, eu acho que uma coisa que pode ter contribuído é até o próprio afastamento do presidente Bolsonaro dentro desse processo eleitoral da municipal. Ele tomou a opção de não se envolver e não apoiar candidatos, fez isso de forma muito precarizada, já num estágio avançado da campanha. Então, eu acho que talvez não tenha sido a melhor estratégia, né? Eu acho que a gente teria que ter formado uma base um pouco maior, até mesmo para dar sustentação a uma campanha em 2022, que nós vamos ter como desafio, possivelmente, enfrentar o Centrão, que já saiu mais fortalecido. Pois é, o bolsonarismo, de certa forma, também acabou perdendo espaço para o centro nessas eleições, né? Sim. Ele não ganhou em nenhuma das 100 maiores cidades aqui do país. É preciso, então, mudar essa estratégia? Quando fala bolsonarismo, assim, eu acho que tem que ver muito assim, o que é bolsonarismo, o que é direita. Né? Claro que a direita hoje tem como Bolsonaro a liderança maior, né? Mas assim, a forma pejorativa que às vezes se coloca, não estou afirmando que a sua posição, por não me compreenda, mas é um termo que se coloca assim como, os adoradores, como o lulista, o petista e etc. É claro que existe isso dentro da direita, pessoas que personificam heróis e etc. O Bolsonaro, ele é uma pessoa hoje que representa aqueles valores que a gente defende de forma mais próxima possível. Né? Eu tenho algumas ponderações a respeito de algumas colocações do Bolsonaro. Então, assim, eu sou bolsonarista? Sou, mas a gente não perde de mente, não perde do nosso norte os valores, né? Porque os valores estão acima das pessoas. Então, o conservador ele tem isso muito claro. Né? Aqui estão os valores, aqui estão as pessoas que representam esses valores. E nós precisamos trabalhar o quê? Que esses valores aqui se mantenham, se sustentem e identificar quais são essas pessoas que representam esses valores e podem defendê-los. Então, eu acho que esse ponto aí precisa ser trabalhado. As pessoas precisam se colocar à disposição da política. Então, assim, a gente tem muito pouco candidato. Né? Não pode ficar só no Leonardo, não pode ficar só no Josan, que também foi candidato representando a direita. Né? Mas, assim, nós precisamos de novas lideranças, de novos líderes, de novas pessoas que pensem como a gente, que também queiram participar desse processo. Né? Porque a gente passa, as pessoas passam, mas os valores devem permanecer. Você acredita que o país está preparado para a implantação de uma política de direita mesmo? Eu acho que a gente já está passando por um processo mais à direita, né? Com a própria vinda do Bolsonaro para a presidência. Eu acho que a gente errou na estratégia em colocar logo o presidente sem nenhuma base, né, sem ocupar os espaços, como a gente fala no meio cultural, principalmente, na imprensa, nas igrejas. Né? Então, assim, o Olavo de Carvalho, que é um filósofo, né, com um pensamento mais conservador, ele fala que a gente botou a cereja do bolo, mas esqueceu de fazer o bolo. Né? E a gente está fazendo o bolo agora. Né? Então, assim, a gente precisa fazer essa base o mais rápido possível. Mas a gente tem hoje já um discurso mais consolidado de um Estado que não interfira na vida do indivíduo, de um Estado que respeita os seus limites. Né? Porque o que a gente viu na esquerda nos últimos 30, 40 anos, foi o quê? Foi o Estado se agigantar em cima das pessoas. Né? Então, hoje, por exemplo, a dificuldade que é para você conseguir determinadas licenças, e um dos projetos meus é a questão do marco da liberdade econômica, é uma coisa absurda. Quer dizer, você tem as pessoas com 17% de desemprego em Alagoas, né? Um desemprego imenso, 16, 17, está navegando nessa faixa aí, pode ter caído um pouco agora, porque a economia está se restabelecendo, né? Depois da pandemia. Mas você tem uma necessidade imensa de gerar emprego e renda, e o Estado sendo o maior inimigo para que isso aconteça, quando deveria ser o maior facilitador. Né? Então a gente precisa reequilibrar a força do Estado em relação ao indivíduo. E a política hoje já começa a ter esse tipo de visão diferente. O Bolsonaro ele tem trabalhado nesse ponto. Né? A própria MP da Liberdade Econômica, que é o meu projeto se baseia na MP da Liberdade Econômica, é uma prova de que isso está sendo feito e está sendo alterado. Né? E aqui é interessante, assim, porque às vezes chamam a direita de fascista e etc., mas o que a gente quer é justamente o contrário do fascismo. A gente quer que o Estado não interfira no indivíduo, que as pessoas tenham liberdade de empreender, que as pessoas possam levar o seu pão para casa sem interferência do Estado, né, e que tenham garantido as suas próprias liberdades individuais. É isso que a gente defende.
Muito bem, eu agradeço a sua participação aqui no TV Bar News. A gente está sempre aqui com espaço aberto para a pluralidade de ideias. Tá bom? Obrigado, Paulane. É Leonardo!